Legal. Show de bola. Tá todo mundo aqui. Pessoal, nosso tema hoje de discussão é... Ei, tá horrível. A cacofonia danada. Deixa eu ver. Eu vou ver se tem algum microfone ligado. Não, tá tudo normal. Só o Felipe, mas não é o teu não, Felipe. É algum outro que tá dando ruído. Nosso tema hoje é qualidade de vida no trabalho. Por acaso, nós estamos vivendo num momento em que as empresas estão tendo que se adaptar à nova realidade. Qualidade de vida no trabalho muitas vezes está sendo em home office para alguns e a coisa não está fácil, né? Porque, na verdade, eu gostaria de deixar isso muito claro na cabeça de todos vocês. A única coisa que nós não estamos fazendo é home office. Home office significa que as crianças estão na escola, a esposa está no trabalho, ou o marido está no trabalho, e que, né, temos um determinado período do dia em que a casa fica tranquila e que a gente consegue, de fato, render, tá? O que nós todos estamos fazendo é uma improvisação do escritório em casa, o que é léguas distante no home office. Então, de certa forma, somos todos uns heróis. O meu filho até falou que eles não gostam de acordar cedo, mas eles acordam porque eu sou meio sargentão, eu faço eles dormirem cedo e acordarem cedo. E eu acordo mais cedo ainda e ele me deu uma gozada. É o teu momento de felicidade, né? Porque tá todo mundo dormindo e você consegue trabalhar. E é verdade, eu tenho mais ou menos umas 3 horas por dia que ninguém fala comigo, eu consigo render. Depois, aí vai tudo quebrando. Alguém conseguiu ler algum livro de qualidade de vida no trabalho? Algum artigo sobre qualidade de vida no trabalho? Ou tem algum episódio para contar desses tempos áridos para dividir com a gente? Bah, o que não falta é história, né? Então, conta uma. Olha lá onde o cara tá. Você tá onde agora? Você tá tô na praia, não sei, acho que isso daqui é Balneário Camboriú. Me disseram que era. Enganador, Então... mas tudo bem, vamos lá. Queria comentar, na verdade, sobre o primeiro artigo, questão ali do silêncio que ele fala, né? Ele trata sobre a questão de silêncio, tu tirar um tempo ali para te ficar no momento de silêncio, poder colocar as ideias em ordem. E aquele artigo ele fala também que isso é bem importante para o teu cérebro conseguir focar e realmente desenvolver ali alguns raciocínios, né? Que enquanto tu tá tendo muito barulho, muito estresse na volta, tu não consegue fazer. Então, até tu falou, Sérgio, que as 3 horas ali que ninguém fala contigo são as horas que tu consegue, de fato, produzir, né? Isso. E é bem importante isso, ainda mais hoje, nessa época que a gente tem muita tecnologia na volta, tem música, tem barulho de tudo que é lado, é complicado a gente conseguir focar. E eu acho que isso se acaba passando para todo mundo, né? É indicado ali, então, tu tirar uns 5, 10 minutos, algumas vezes ao dia, para ficar um pouco no silêncio, dar uma relaxada, para poder voltar com tudo ao foco. Pelo menos. Eu tinha um outro momento no meu dia que, em função do problema do joelho, eu não consigo mais, que são meus 50 minutos, 1 hora de caminhada por dia, que é quando eu boto as ideias em dia, quando eu penso em artigo, qual é o próximo que eu posso fazer, ou qual é o próximo projeto de pesquisa, ou alguma coisa que não está dando certo e eu penso numa solução. Cara, e é muito valioso não estar sendo perturbado por celular. Acho que é uma glória para quem pode não ter o celular o tempo todo como um apêndice do corpo, porque o que eu tenho visto, caras, é deprimente. Tem gente que não consegue olhar para cima, já deve ter dor no pescoço. Aliás, deixa eu contar uma coisa para vocês, que normalmente eu mostro isso em aula, tá? A nossa cabeça, as pessoas têm tanta dor no pescoço porque ela pesa, nessa posição, 28 quilos. E é por isso que tanta gente, vocês jovens principalmente, tem dor na coluna. Porque como vocês ficam muito tempo assim, a coluna, à medida que o homem foi ficando ereto, essa cabeça está em cima de um pescoço que deveria estar ereto. E no momento que a gente faz isso, a gente está fazendo com que essa musculatura do pescoço esteja fazendo uma força que não foi dimensionada para fazer. Por isso que dá tanta dor no pescoço e na coluna. Então, para os que têm muito hábito de ficar grudados, a minha dica é: faça um reforço muscular numa academia, ou numa fisioterapia, ou no Pilates, para a região do pescoço. Vocês vão ver que as dores de vocês vão reduzir sensivelmente. E, claro,
se possível, largue essa bosta desse celular, né? Até o começo da pandemia, eu trabalhava presencialmente a 160 quilômetros de casa. Nossa. Felizmente eram 3 dias só por semana que eu ficava lá. Eu ia na segunda-feira, na quarta eu voltava. Mas esse tempo que o senhor estava falando aí, da caminhada, da reflexão e do silêncio, era o tempo da estrada para mim. A ida até o trabalho na segunda-feira e a volta na quarta-feira era um tempo de limpeza. E esse silêncio, muitas vezes, assim, não, a maioria esmagadora das vezes, eu não usava nem o rádio do carro, uma viagem de 2 horas e meia. Era exclusivamente ouvindo meus próprios pensamentos mesmo, para fazer essa faxina. Que bom. E isso é realmente muito produtivo. Essa foi, eu adorei, eu nunca gostei de dirigir, tá? Eu adorei não ter que ir toda semana para lá, obviamente, mas esse momento eu confesso que é uma coisa que eu sinto falta, porque eu não encontrei mais dentro da minha rotina uma janela tão grande de tempo que pudesse me dar essa possibilidade, né? Tem, essa paz de espírito. Né? Exatamente. Cara, então trata de encontrar. Assim, ó, uma das coisas que eu aprendi na vida, e aprendi depois de muito errar, é de que aquilo que não é prioritário para nós, a gente não faz, a gente fica dando desculpa. Sim. Né? E aí como é que faz com um cara que mora, por exemplo, em São Paulo, cujas distâncias são maiores? Se vocês ligarem amanhã, Bom Dia Brasil, ao Hora 1, ele passa a imagem de 4h30, 5 horas da manhã, a Marginal Tietê já está lotada de carro, de caminhão. Sim. Tá, e aí como é que essas pessoas se viram? Elas arranjam, entende? Então, assim, a academia no Rio de Janeiro, eu tinha um restaurante bem no centro, e no prédio onde eu tinha um restaurante, que era embaixo, tinha uma academia, ela começava a funcionar às 4h30 da manhã. O que o pessoal fazia? Eles, em vez de pegar trânsito, eles iam para a academia, faziam os exercícios, tomavam um banho lá, e depois iam trabalhar, e no final da tarde iam embora para casa. O inverso também era verdadeiro. Alguns preferiam chegar para trabalhar, faziam academia, aí passava a hora do rush, e aí, quer dizer, cara, se a gente torna aquilo uma prioridade na vida da gente, ela passa a existir, e é preciso que a gente tenha um momento para a gente. Sim. Senão a nossa relação com os nossos pares azeda. Né? E isso até mesmo dentro do ambiente de trabalho. O senhor tinha falado até numa outra discussão que a gente teve aqui, naquela questão da conversa do cafezinho, de como ela era importante, né? E de quantas soluções saem daquele tempo do cafezinho ali. Esse artigo, acho que é o segundo artigo aqui que fala bastante disso. O primeiro também fala das tarefas, das pequenas tarefas que são uma encadeada na outra, que impedem que a gente consiga fazer grandes coisas, na verdade. Né? Porque ele fala ali em ficar apagando incêndio, e acaba que um projeto grandioso acaba nunca sendo realizado. Né? Sim. E botem na cabeça de vocês, independente da profissão ou da função que vocês estejam exercendo, se vocês forem apagadores de incêndio, vocês nunca vão crescer na carreira. O camarada que cresce na carreira, ou a camarada que cresce na carreira, é aquela que consegue ter tempo, pelo menos 20% do seu tempo, para pensar as suas atividades profissionais, em termos de melhoria de processo, em termos de novas oportunidades. Essa pessoa que não reserva 20%, cara, tá lascado. Era o que eu fazia no hospital, já que das 6 horas da manhã em diante era um inferno, eu começava às 3h30 da manhã a trabalhar. Então, das 3h30 às 6h30, eu pensava o hospital. Então, eu pensava como otimizar um determinado setor. Só para dar um exemplo bem, parece que idiota, mas foi de 3h30 às 6h30 da manhã que eu me dei conta de que a pediatria era um setor que me causava grande custo e me dava pouquíssimo retorno. E aí eu comecei a produzir dados e eu descobri que ele era utilizado na sua plenitude, ou seja, em 100% da capacidade, apenas 32 dias por mês. E em torno de 44 dias por mês, ele atingia em torno de 90% da capacidade. Tá, o que isso por ano, isso? Por ano. Ah, tá. De 32 por mês, 44 por mês. Eu pensei a mesma dias coisa. por ano, perdão. E 32 dias por mês, 100%. 44 dias em torno de 90% a 95%. Tá, isso significa o seguinte, que eu tenho uma equipe lá que é hiper subutilizada, né? Sim. E um monte de leito, que é gravíssimo, que eu não estou botando ser humano em cima. E se eu não estou botando ser humano em cima, eu não estou ocupando.
Então, eu sentei a bunda com as 3 enfermeiras da unidade e perguntei se havia algum problema da gente ter pacientes adultos sendo atendidos ao longo do ano lá, se o pessoal teria expertise para atender. Eu disse, Sérgio, elas me falaram assim, qualquer um que consegue fazer procedimento em criança, ri quando faz em adulto, porque criança tem às vezes muito menores, né? Então adulto é uma piada para elas. Sim, nós conseguimos, mas o que tu está pensando? Em vez de botar um monte de cama pequenininha, eu tenho cama de adulto com grades. E ter um que o outro bercinho lá para menorzinho. Por que isso? Cama. Porque eu posso usar aquela cama para uma criança, desde que tenha grades, e posso usar para um adulto a qualquer momento. Então, uma parte do ano, eu passei a usar aquilo lá para adulto. Eu não precisei tirar ninguém na unidade, não precisei mandar ninguém embora. E aí tinha momentos de pico que eu estava faltando leito para adulto. Eu não precisei criar um leito a mais no hospital, eu simplesmente otimizei. Mas quando é que eu consegui parar para pensar nisso? Na hora que ninguém estava me enchendo o saco. Né? E aí, cara, eu ia com a prancheta e olhava. Depois eu fiz uma revolução em termos de alocação de espaço, tirei o faturamento da onde estava, que ocupava um espaço nobre, que podia ser leito, joguei para um outro setor. E por que eu me manquei disso? Porque as meninas do faturamento desciam 3 andares para tomar café, 2 vezes por dia, e para almoçar, mais uma. Isso significava um deslocamento de quase 40 minutos entre ida e volta, que elas não estavam trabalhando, mas eu não podia privá-las dos 15 minutos que elas tinham direito de tomar o café, muito menos de almoçar. Então, o que eu fiz? Eu desloquei o faturamento para muito perto da onde se come. Acabou, então eu melhorei o rendimento do faturamento e liberei um espaço. É como se eu tivesse assim no centro da cidade, em vez de estar me rendendo dinheiro, estava com um monte de gente burocrata lá que não me rendia dinheiro. Então, precisa de tempo, né? Se você deixar o pânico te dominar, e tu não consegue raciocinar mais nada, né? E claro, tu não pode sair fazendo as tuas ideias malucas sem conversar com as pessoas. Com as pessoas que fazem parte do processo. Claro, senão elas vão ter uma resistência danada. Aí quando tu começa a mostrar que o espaço que elas vão ter é maior, que é mais ventilado, e que está mais perto da comida, pô... Agrada a todo mundo. Que na verdade tem que sair do piloto automático, né, professor? É isso, gente. Falou tudo, cara. Tem que sair do piloto automático. E na vida pessoal da gente também, tá, pessoal? A gente tem que começar a olhar para o indivíduo que vive com a gente e cultivar aquela relação, porque a gente só cultiva aquela relação quando está lá no início da relação. E depois aquilo também entra no automático e aí começa... É por isso que os casais se separam, porque ninguém investe mais na relação. E também com os nossos colegas. A gente é muito agradável lá no início e depois, de alguma forma, se perdeu e a gente não liga mais para o que está acontecendo para a pessoa, na vida da pessoa. Ou então, enquanto aquela pessoa traz algum interesse direto também, né? Se tratando de um colega de trabalho ou um amigo, às vezes a pessoa traz um interesse direto momentâneo e os laços se estreitam. À medida que aquele interesse ele vai embora ou se esvai por qualquer razão, aí parece que o relacionamento com a pessoa também vai junto. Lamentavelmente. É muito mais difícil você manter alguém do que conquistar alguém. Conquistar alguém é facílimo. Parece que é difícil, mas é facílimo, porque a pessoa não conhece teus defeitos. Então, a cara feia aparece depois, né? Ó, o Anderson tá rindo porque deve já ter experimentado. Eu, com certeza, tá? Eu estou no segundo casamento. Não é fácil. Eu tô no primeiro casamento, mas lá se vão 25 anos já. Que legal, cara. Parabéns. Eu fiquei casado 16 anos na primeira vez e agora estou 16 anos casado de novo. Então, acho que o problema não é comigo. Não é fácil. Eu prefiro empurrar a culpa para ela. Não é fácil. Natália, você é a única mulher nesse clube do Bolinha aqui. O que você acha? A culpa é da mulher ou a culpa é do homem porque as coisas não vão para frente? Com certeza do homem, né? Eu também acho, Natália, por isso que eu não gosto de homem. Se não tá tendo atenção suficiente, com certeza é da parte do homem. Ó, viu? Só sobrou para nós. Uma coisa que eu quero até compartilhar com vocês aí, para vocês compartilharem nas empresas de vocês. Naquele programa de extensão que a gente está ajudando empresas, apareceu agora uma personal organizer.
ela é lá de Erechim. E uma das coisas que as empresas poderiam fazer, e a gente está tentando arrumar a vida dela para que ela possa vender esse peixe para as empresas, não estou dizendo para vocês usarem ela, mas devem ter outras pessoas que fazem isso, para que as empresas comecem a se preocupar com o home office dos seus funcionários. Além de emprestar a mesa, cadeira, que muitas empresas fazem isso, empresta até o equipamento. Oh, tá vindo o Anderson aí. Nem imaginava que ele viesse. O outro Anderson. Seja bem-vindo, Anderson. Meu companheiro de longa jornada de hospital. Ficamos com a bunda sentada lá horas, eu e ele. E aí, as empresas estão procurando fornecer uma consultoria para que a pessoa tenha um entorno mais agradável e também, e é isso que me surpreendeu mais, na área de trabalho do computador. Ela consegue, à distância, melhorar a qualidade da área de trabalho para tornar mais confortável aquela estada na frente do computador. E eu me manquei o quanto isso era importante, porque a área de trabalho do computador da minha mulher é algo enlouquecedor. Você consegue não achar coisa alguma. Então, esse computador que eu estou usando é o dela, eu mexi nele todo, agora tem espaço na área de trabalho. Eu organizei as coisas em pastas e tudo mais, deu um trabalhinho. Salvei outras em pendrive que não precisavam estar ali, e o computador dela está ligeiro. O meu até hoje está quase 45 dias em conserto e ninguém descobre o problema. Professor, então, eu quero fazer só uma vírgula em relação a esse programa. O IFE reage e o IFE contribui, é desse que o senhor está falando, né? Isso. Eu sou uma das pessoas atendidas por esse projeto, tá? Eu estou sabendo, você é o Vinícius Sistemas? Sou eu, Vinícius, lá do EasyTech. Tá, legal. Sou eu. A gente não chegou a ter contato diretamente por lá, né? Mas eu sei que o senhor faz parte dessa equipe, então, já que a gente não teve a oportunidade de conversar lá, eu quero deixar registrado aqui que foi muito útil para mim toda a conversa que se teve lá, e tá sendo bem legal, assim, botar em prática os conselhos que eu recebi. Fico bem feliz, cara. Não sabia que era você, não. Sou eu. É que, na verdade, nós temos um montão de demanda, entende? E a gente se divide naquelas que a gente pode, de fato, ajudar, né? Sim. Então, só ontem eu tive 5 reuniões com clientes diferentes. Sim. Comecei 10 horas da manhã, fui terminar 6 horas da tarde. E agora nós matamos o nome Reage. Vai ser só Contribui? Só IFE Contribui, tá. A ideia é poder fazer uma propaganda para o restante do Instituto Federal e ficaria muito complicado na cabeça das pessoas ter 2 nomes. Entendi. Então eu tirei o nome do Reage, a turma topou, e até já mudei a logo do meu... Já mudamos o site, já mudei a logo do meu e-mail também, agora está só Contribui. A ideia agora é partimos para ajudar gestão pública também. Pegarmos uma prefeitura dessas que estão assumindo aí, que não tem experiência, e oferecer a nossa expertise em gestão pública e a parte da área da saúde, que aí ficaria comigo. Eu fiz isso lá em Osório, foi muito legal, foi uma experiência bem legal. E eles vão discutir isso na manhã, de tarde, a ideia. Mas eu vou viajar amanhã cedo, eu vou conhecer minha neta do primeiro casamento. Senão a pobre coitada não vai saber que tem avô. Vai ser à distância, obviamente. Eu não vou poder abraçar, não vou poder beijar, mas pelo menos a gente vai se ver, né? Eu vou ver minha filha também, né? Pesados, alguém gostaria de trazer mais algum artigo que o cativou? Sim, professor. Fala, Júnior. Sérgio, meu nome. Aqui... Caras, não é possível! É a última aula, vocês ainda me chamam de professor. Não me chamem de professor, eu mais aprendo do que ensino. Por favor. Fala, meu velho. Ok, tá ok. Eu vou dar um choque elétrico. Eu tô com a câmera desligada porque minha internet aqui deu pau. Não tem nada problema não, Júnior. Toca a ficha. Tô com 4G do celular aqui, tá bem ruim para mim aqui. Pô, que pena. Tá. Eu peguei um artigo aqui que fala sobre 3 truques para se manter calmo sob pressão. Esse é bom. E daí alguns foram até citados aí já nos anteriores, né? E o primeiro método que é citado aqui para manter a calma em momentos de pressão, de nervosismo, de estresse, né? É a respiração, né? É fazer uma respiração leve, uma respiração tranquila, profunda, assim, durante 5 segundos. E o que se ganha com isso, né? Qual é o benefício?
O benefício que tem é que o cérebro, quando tu tá nervoso, tá com estresse, ele tende a deixar a respiração ofegante. Uhum. E quando tu tranquiliza a tua respiração, tu faz ela mais tranquila, mais profunda, tu passa uma mensagem pro cérebro acalmando ele. Daí acalma teu sistema nervoso, né, através da respiração. Sim. A segunda técnica é cantarolar. O cantarolar, ele vai fazer com que o cérebro, através eu nem conhecia esse nome, o nervo vago. Isso. Esse nervo vago é uma via que comunica o cérebro com outros órgãos, como coração, pulmão, estômago. E através desse estímulo do cantarolar no cérebro, ele vai controlar a frequência cardíaca e, consequentemente, acalmando todo o sistema, né? E a última, que já foi até citada aqui, eu acho que é uma das mais difíceis, é manter a concentração, né? Ele cita aqui que a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que o cérebro não tem condições assim de trabalhar com tantas coisas ao mesmo tempo. E quando tu trabalha com tantas coisas ao mesmo tempo, tu acaba trocando que nem diz o pastor aquele, trocando de uma caixa para outra, né? Fica trocando uma caixinha para outra e o teu cérebro acaba largando hormônios de estresse no organismo. Isso aí. Aí qual é a dica que ele dá? Se tu tem uma tarefa que ela é longa, que exige vários degraus para ser concluído um trabalho, que tu pega cada degrauzinho desse e divida em várias atividades, conclui aquela atividade, daí depois tu vai lá e faz outra, sabe? Dividir as tarefas por etapas. Fazer etapas pequenas é uma alternativa para manter a concentração e não acumular tanta tarefa para fazer ao mesmo tempo, né? Sim. E isso, ô Júnior, que você falou, é um problema da geração atual. O pessoal mais novo quer fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Que é bom, por um lado, porque vocês são multitarefas, né? A gente faz uma e faz mal feito, mas já tem um porrão de estudo que, independente da geração, o nosso cérebro não foi feito para fazer de forma, com qualidade, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, o ideal é que você faça bem uma, depois bem a outra, e depois bem outra. Isso é uma coisa. A segunda é que já tem, e por acaso foram da área da saúde esses estudos, mas serve para qualquer um de nós. Qualquer trabalho que você esteja concentrado, basta alguém passar por você e dar para você um bom dia, um olá, que você leva até 20 minutos para voltar a se concentrar de novo. Então, se vocês estiverem fazendo alguma tarefa que precise de muita concentração, aqueles escritórios abertos, que é modismo, aqueles são um desastre para a produtividade. E onde que eles fizeram esses testes, começaram a fazer esses testes na área da saúde? Para os médicos que laudam exames de ecografia, raio-x cerebral, porque eles têm que ficar comparando imagens, e isso precisa de concentração. E aí, se você passa na porta e diz, oi, doutor, ferrou. Leva 20 minutos para o cara voltar de novo a se concentrar. Então, isso serve para nós todos em qualquer atividade. Então, eu, por exemplo, estou tendo aula com vocês, a porta do meu escritório aqui está fechada, para evitar que as crianças venham aqui, e eu ainda tenho uma cortina para evitar que eles passem assim e me deem uma luzinha, que eles amam fazer isso. É o jeito, cara. Ô, professor. Eu vou, só um pouquinho, eu vou te confessar, assim, que lá no trabalho, eu uso a técnica que alguns jogadores de futebol usam, né? Eu coloco fone de ouvido, mesmo sem nada, para ninguém me chamar atenção, assim, quando eu preciso manter a concentração, sabe? Porque eu também. É isso mesmo. Um oizinho, dá uma ajudinha aqui, já atrapalha tudo, né? Eu faço isso lá na sala do IF. Ô, Sérgio. Fala, velho. Vai me chamar de professor, né? Até que Mas, aproveitar o gancho aí do colega aí, para falar que me chamou a atenção ali, de como lidar com a sensação de sobrecarga, né? Que a gente delegar mais funções ali, principalmente quando tem um cargo de gestão, achando que a gente tem que estar sempre presente na tarefa, na verdade, nós temos que incumbir as pessoas na nossa volta e repartir as tarefas trabalhando em equipe, né? Não devemos fazer tudo sozinho, separar uma parte para a gente poder refletir, que nem ele falou ali, porque senão a gente acaba
passando sobrecarregado. Até quando está em casa, hoje a gente conta muito com o telefone da empresa, a gente fica o tempo todo online com a empresa. Então, dá um limite para isso aí, para a gente poder ter um tempo para cuidar da vida da gente em casa também, né? Não achar que a gente tem que estar presente e ser perfeccionista, que nem fala ali no artigo, né? Achar que só a gente vai saber fazer a tarefa da forma correta, mas não, tem outras pessoas que podem estar fazendo a mesma coisa. Isso virou um pouco de exibicionismo, de certa forma também, né? De algumas pessoas, assim, quanto mais fora do horário o cara mandar um e-mail, quanto mais esquisito for. Eu tive um chefe que mandou para a equipe inteira da engenharia, numa empresa que eu trabalhava, um e-mail no dia 31 de dezembro, às 23 e alguma coisa. Tipo, faltava menos de uma hora para soltar os foguetinhos na beira de Copacabana, e o cara mandando um e-mail. Aí, sendo que a gente voltava de férias coletivas daqui a mais de uma semana, sabe? Então, eu não consigo imaginar outra justificativa para uma coisa dessa que não seja exibicionismo, né? Que não seja um show pirotécnico que o cara está fazendo através de um e-mail, porque nada mudaria mandar aquele e-mail ou não mandar na véspera do Réveillon, faltando 40 minutos, né? Eu tenho uma opinião um pouco diferente a respeito disso. Tá? Eu vejo que muitas vezes as empresas acabam fazendo uma lavagem cerebral. Então, talvez o cara foi sendo induzido e acabou se transformando numa coisa que talvez ele não quisesse no início, né, quando começou, enfim. Então, referente a isso aí, sobrecarga, até o início da pandemia ali, a equipe de back-office que eu trabalho, enfim, eram 6 pessoas, né? Um coordenador, um analista de engenharia, um auxiliar de planejamento, um técnico de segurança, RH e mais a minha pessoa, né? Então, com a pandemia, essas pessoas foram colocadas em back-office. E eu fiquei em home office, desculpa. E eu fiquei fixo na unidade onde eu trabalho. Então, acabei assumindo algumas cargas que eram dos demais, né? Algumas não, diversas. Né? E beleza, eu não passei por essa lavagem cerebral, mas algumas pessoas da equipe passavam. Então, ontem mesmo, anteontem, eu recebi, não, minto, domingo, recebi um e-mail, era 10 horas da noite. Cara, eu não respondo e-mail para o back-office 10 horas da noite, né, para quem é da equipe administrativa. A equipe de operação, que está na minha incumbência, sim, se me ligar 4 horas da manhã, como já aconteceu, eles eu atendo, né? O pessoal do administrativo não vai acontecer. Sim. Então, cara, ela é uma lavagem. Quantos dos colegas aqui que trabalham em empresa, a empresa disponibilizou um telefone particular da empresa e largou na mão dos colegas? Comigo aconteceu isso já. Alguém de vocês... Tá. Não, eu sempre usei meu telefone. Então, tu sabe, né, que por lei, com o teu telefone, tu não é obrigado a ter e-mail da empresa ou... É que eu faço parte de um time de rebeldes, né? Então eu nunca cedi esse tipo de pressão. Eu sou muito rebelde, por isso que eu posso falar. Aqui na empresa, por exemplo, agora eu troquei de novo, né, estou no turno da noite, estava no turno do dia. Eu não atendo WhatsApp particular, se for particular pode me mandar, mas se for, estourou, que nem deu vazamento de amônia esse dia aqui, ontem. Cara, me liga, se solicitar que eu venho mais cedo, mas e-mail, WhatsApp sobre serviço, cara, não atenda. Vocês estão trabalhando de graça, vocês estão fora do horário de trabalho de vocês. Sim, exatamente. Que nem o Felipe falou, Felipe, lavagem cerebral, toda empresa vai tentar te fazer, cada empresa tem um estilo. Eu trabalhei GM, Taurus, Uzi Minas e agora estou numa empresa de alimentos, né, como mecânico. Cara, cada uma vai ter um estilo, cada uma vai tentar implantar em você o estilo da empresa. Isso é óbvio. Exato. A gente teve uma longa conversa, né, no hospital aquele dia sobre isso, né? As empresas são pérfidas, pessoal. Tanto elas privadas quanto públicas, tá? Não se iludam. E elas vão tentar te moldar para você ser um robozinho delas. É raríssima a empresa
que tem como norma para os seus gestores que não incomodem os seus funcionários nos seus horários de folga. E os gestores principais não devem incomodar os gestores abaixo deles também. Mas eu conto nos dedos as empresas que são assim. A maioria quer que você... Citar uma, sem medo de estar citando essa. A Ambev, se vocês fizerem o que vocês estão falando, fiquem tranquilos, em breve vocês serão substituídos. Eles não estão nem aí para a tua vida pessoal. Cagam e andam. Hospital, nem aí para a tua vida pessoal. Todos, sem exceção. Do sírio-libanês a qualquer um aqui do Rio Grande do Sul, não estão nem aí. Se você não responder, você será eliminado. Eu vou botar outro no teu lugar que topa fazer isso. Tá? Companhia aérea, foi comissário de bordo. Puxa, mas eu não tenho direito a ter tempo com a minha família? Gente, eu fui uma vez para Miami na mesma semana 6 vezes. Vocês têm ideia do que é ir para Miami 6 vezes na mesma semana? Eu chegava, voltava para casa, trocava de roupa, tomava um banhozinho, porque o tempo do aeroporto até em casa conta na hora do descanso. Tomava banho, trocava, dava beijo nas crianças e ia de novo. E assim foi. Ah, por que isso? Ah, porque era aquela época de Estela Barros, todo mundo ia para Miami, todo mundo queria comprar a porra do videocassete. Vocês terem uma ideia? Muitas vezes a gente ia com o avião vazio e voltava com ele lotado, explodindo de gente, só para buscar passageiro de volta. E toda vez que eu disse não, porque eu já estava cansado, porque eu precisava dar atenção na minha família, logo depois, os voos que vinham para mim eram os piores possíveis. É a forma das empresas se vingarem de ti. Porque você tem que estar disponível. Claro, exatamente. Aí tivemos uma greve em 85, que foi a greve. Vocês não têm noção do que aconteceu com quem fez greve. Só pintava... Bom, eu passei 6 meses fazendo voo para a África. Vocês não têm noção do que é fazer voo para Abidjan, Costa do Marfim, Luanda, que nem eu fiz. Era assim, ó. Você entrava no avião no Rio, parava em Salvador, para abastecer e tal, e ia para algum lugar da África. Lá, a gente trocava toda a alimentação que estava no porão, alguém trazia para cima e a gente destrocava tudo, ou seja, tudo que estava sujo ia lá para baixo, tudo que estava limpo subia. O avião era todo vomitado, os banheiros imundos, e aí a gente voltava de novo para o Brasil, ou seja, não dormia nunca. Mas por que isso? Porque como era de graça, o voo era pago pela Carsex, que era comércio exterior, os passageiros eram do mais baixo nível possível, eles bebiam tudo que tinha a bordo, comiam tudo e vomitavam tudo, porque lá em cima você tem menos oxigênio. Não raro, eu tinha alguma comissária chorando na volta, e exausta. Só tive sorte uma vez, vocês vão dar risada pelo motivo que foi. Quando nós pousávamos em Salvador na volta também para reabastecer, trocar, descer passageiro, subir passageiro. O camarada que limpava o toalete, que sugava o toalete dos dejetos, ele, em vez de sugar, ele botou ar. Inundou o avião de merda, aí teve que parar o voo e nós fomos parar no hotel. Foi a única vez, vocês não têm noção. E por que eles faziam isso? Justamente para se vingar de quem não estava disponível sempre. Mas tem vezes... Fala, Natália, fala. Não, eu ia falar que tem vezes que os próprios colegas, outros funcionários da empresa que nem tem cargo de chefe, estão tão integrados naquilo ali que a vida deles é a empresa, que eles ficam brabo que tu tem uma vida fora da empresa. É verdade. Que nessa semana o meu chefe veio falar, muito provavelmente a gente não vai trabalhar nem nas vésperas agora das festas, nem do Natal, nem do Ano Novo. O meu colega perguntou, por quê? Vamos trabalhar. Não tem nada para fazer. Daí eu olhei assim, pelo amor de Deus, se tu não tem, os outros têm o que fazer, né? Imagina. Coitado. Tem outro artigo, né, que é aquele que entra como os funcionários que contaminam os outros funcionários, né? A gente já falou sobre isso. Né? Tipo assim, ele quer que a gente faça igual a ele. Ele não tem uma vida na empresa, tipo, ele faz todas as horas extra possível, tá sempre dentro da empresa, não faz nada fora daquilo, e acha ruim que tu tem uma vida fora, né? Então, tem muitas pessoas que não conseguem ter essa resiliência de sair do emprego, deixar os problemas na empresa e vir para casa viver a sua vida, né? Sim. Ô, Natália, o que vai acontecer com esse camarada, se ele for demitido, ele vai morrer. Não, eu falo pra ele, o dia que tu sair dessa empresa, tu vai morrer. Vai, e vai mesmo, tá?
A pessoa, quando ela vende a alma para a empresa nesse jeito e deixa de ter uma vida pessoal, ele fica desbaratinado. E aí vocês entendem agora, isso você já deve ter observado na família de vocês, que a pessoa, quando se aposenta, ela morre logo depois de se aposentar. O que acontece? Essa pessoa não tinha vida social, principalmente o pessoal da minha geração. Não tinha vida social, muita hora dedicada à empresa, não se preparou para a aposentadoria, e quando chega um ano antes de se aposentar, o cara começa a ficar deprimido. E aí, eu já falei isso até para vocês, a gente começa a fazer cardiopatias. Cardiopatias são pequenas feridinhas no coração, e elas levam até 2 anos para gerar um infarto. Então, puxa, o cara nem teve tempo de aproveitar a aposentadoria. Tu não fala, cara. É por isso. Eu tenho um colega que está nessa situação aí. Ele se aposentou faz uns 2 anos e ele está bem nesse estado aí. Ele não chegou a morrer e nem infartar ainda, né? Mas para ele o que mais complicou é que ele tem os filhos é separado, né? O casal se separou, né? E os filhos ficaram com a esposa, né? E nem os filhos procuram ele. A gente que é colega, amigo, assim, a gente tem que estar toda hora conversando e fazendo um agito com ele, assim, né? É bem complicado mesmo isso daí. Eu sou muito contra a pessoa parar de trabalhar após se aposentar. Tá, o que tu está querendo dizer com isso? Gente, assim, tem milhões de atividades que você pode fazer de forma voluntária. Tem um montão de associações que, se você der um trabalho voluntário 2 vezes por semana, você vai estar ocupando a tua cabeça. Tem outros que moram em casa, vai fazer uma horta. Não pode, o cérebro não pode parar. Se o cérebro parar, o corpo para. Põe isso na cabeça de vocês. Eu vou me aposentar aos 75. Eu estou no 2º casamento, meus filhos são pequenos. Se eu sair antes, eles vão morrer de fome, porque eu preciso ganhar integral, certo? Quando eu estiver com 75, o meu mais novinho vai estar com 27. Dali eu já posso cair um pouco o salário e ele já vai estar andando com as próprias pernas. Eu não vou parar. Eu vou continuar fazendo alguma coisa. Eu faço um monte de trabalho voluntário. Não tenho a menor dúvida que eu vou continuar fazendo. Porque senão, pessoal, se o cérebro nosso não tem atividade, depois de passar anos tendo atividade, a gente começa a ficar deprimido. A gente desenvolve um AVC. E aí, e entre ter um AVC e ficar todo torto, é melhor morrer. Porque você não tem dignidade enquanto estiver vivendo. Desculpa estar falando isso para vocês, mas é para vocês entenderem que vocês têm que pensar, apesar de muito jovens, o que vocês querem para vocês no futuro de vocês. E esse plano de carreira que vocês têm que fazer já, enquanto dá tempo. Então, tá, como é que eu vou viver depois que me aposentar? Vou ter grana ou eu vou depender de filho? Por que vocês acham que muita gente tem muito filho? Tem muito filho justamente para poder contar com os filhos quando se aposentarem. Não precisa ser assim, né? Vocês têm que se planejar. Meus pais, por exemplo, não dependiam, somos 5, não dependiam da gente para nada. Eles tinham a grana deles, eles levaram mais tempo para sair justamente para poder sair com um valor mais alto e para poder se sustentar sem depender de ninguém. E assim tem que ser vocês. Façam um pé de meia agora enquanto vocês estão jovens. Não sei, assim, ó, eu tenho um pensamento dos anos para cá que eu não sei se a gente tem que ter casa própria. A gente gasta anos da vida da gente para ter uma casa própria. E aí você quer se mudar de cidade e é dificílimo vender a porcaria da casa própria porque o mercado está ocioso, porque não tem dinheiro, porque a tua casa já não é mais aquilo que você imaginava. Bom, em suma, às vezes é melhor morar de aluguel e guardar. Claro, a pessoa só serve se a pessoa for uma pessoa sensata. E guardar esse dinheiro para investir no futuro em alguma coisa. Vocês, então, que são jovens e que não têm um apego a um local exato, ou seja, vocês não necessariamente dependerão de morar no Rio Grande do Sul o resto da vida de vocês, ter um imóvel próprio é um tiro no pé, né? Rio e São Paulo já acontece isso. O que existe é um grande volume de jovens bem-sucedidos, com bons empregos, na faixa de 20 a 25 a 27 anos, que nem carro tem. Eles usam vários sistemas diferentes de aluguel, de carro, e quando precisam usam uma locadora, e de um modo geral eles vivem de Uber, porque carro é um bem para mostrar para o vizinho que você tem. E se você aluga carro só quando efetivamente precisa, você sempre está com o carro do ano, não precisa pagar IPVA,
manutenção, seguro, está tudo lá, entende? E essa história da gente ter que ter casa própria é algo que nos incutiram, que eu confesso a vocês, eu me arrependo amargamente. A minha mulher, infelizmente, veio de uma família muito pobre, e ter casa própria, para eles, significa muito. Então, a gente tem uma casa própria, que ela quer vender agora para comprar uma casa maior ainda do que a gente tem, e não está fácil de vender. Se tivesse me ouvido, a gente teria morado de aluguel, ela teria a casa que ela queria. Bom, em suma, é complicado. Se vocês pegarem os juros, claro que você tem que fazer conta, tá? Se vocês pegarem os juros que estão cobrando hoje para comprar casa própria e um aluguel, comprar casa própria hoje é um grande negócio, porque os juros estão muito, muito, muito baixos. Vai ser sempre assim? Não vai ser sempre assim. Então, vocês, cuidado. Até para ter qualidade de vida no trabalho, vocês têm que entender que as empresas são efêmeras na vida da gente. Aqueles empregos de 30 anos, de 40 anos, que os pais de vocês tiveram e que os meus pais tiveram, acabou. Hoje vocês estão aqui, amanhã vocês podem estar em outro lugar, e podem estar em outro lugar, e aparece uma proposta, e o mundo é o limite para vocês. Eu vejo pelos meus sobrinhos, tá? Não tem casa própria. Todos eles já migraram de vários empregos diferentes, e vai pintando. Eu tenho um que está morando no Catar, outro está morando no Marrocos, outro está morando na Alemanha, outro... Eles não têm imóvel próprio. Eles são cidadãos do mundo. É a vida. Alguém mais queria dar alguma contribuição? Ô, Anderson. Campos. Fala, professor. Você está bem? A mulher que estava me incomodando aqui. É a mulher, é ele pedindo para desbloquear a máquina, eu na aula assistindo o jogo. Faz parte. Bom, pessoal, de minha parte, tá para lá discutido. Não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu não posso deixar de agradecer a participação de vocês, que tornaram as APNPs malditas mais agradáveis. Eu não gosto desse modelo, mas nós vamos ficar mais 6 meses nisso, não se iludam. E vocês vão poder se matricular em até 7 cadeiras nas próximas APNPs, ou seja, aqueles que matriculavam em 10, 12, 15, vão para o beleléu, porque não conseguem dar conta do recado. Para os que talvez me ouçam nessa gravação posteriormente, eu continuo dando as colheres de chá para fazer as tarefas que faltam, ou então a prova de recuperação que eu postei lá. É uma escolha. Lamentavelmente, eu mando e-mail dos 29, só vocês me respondem, e mais uns 3 ou 4. O resto, nem sei se estão vivos. Ô, professor, eu lhe respondi lá que a atividade minha que faltou. Não falta mais nada. Eu já tinha mandado para o senhor igual o artigo, né? Você tinha mandado 1, e eu te falei para você que seriam 2. Mas acontece que você está aqui hoje e você resolveu o problema. Então, acabou-se. Tá? Tá bem. Isso já estava passado com aquele 1, entende? Que eu te dei metade dos pontos. Se tivesse mandado 2, todo mundo que me mandou tudo certinho está com nota 10. Então, os que faltaram alguma coisa, que resolveram não mandar, vão estar com 8 ou 7,5, tal, mas vocês todos que estão aqui estão aprovados, eu já vi ali na planilha, sem estresse. Se alguém quiser saber exatamente a nota, me manda um e-mail, porque tem uma coisa que eu não faço, botar aquela planilha com o nome de todo mundo, para todo mundo saber a nota de todo mundo. Eu acho aquilo muito antiético, eu não gosto. Acho que não é correto. Eu sei que os colegas fazem, mas acho que tua vida é tua vida, e a vida dos outros é a vida dos outros. Tá? Ô, professor, então esse é o último encontro e... isto. Aí é beber champanhe e a luta. Tá certo. Tá? Muita saúde para vocês, tá? É a amarela do Raul que tá batendo na costa dele, ele tá fazendo esse barulhão de mar, de onda. Tá dando retorno aí, gente? Tá muito alto? O que tá acontecendo? Não. Foi alguém que fez um barulhão, tá. com um carro Eu passando. acho. Foi o Anderson comemorando o gol do Grêmio. Teve gol agora? Bom, para os gremistas, muita sorte. Para os colorados, meus lamentos, porque já era, né? Como é que pode um time afundar tanto? Bom, é o time de casa. É 1-0 para nós já. Beleza, parabéns então. Para nós não, para você que é gremista. Eu sou antigremista, Anderson.
Pra nós, professor, pra nós. Tô até com a camiseta aqui torcendo. Maria. Eu tô na própria casa que eu tô trabalhando. Então tá. Gente, beijo grande, muito obrigado por tudo, tá? Boa sorte nas suas disciplinas, que dê tudo certo lá também. Tchau, Tá bom? tchau. Até. Eita, Tchau. boa noite. Até a